Minha Família na Rocha, amém? Essa é a série, e o tema de hoje de encerramento é Minha Família no Altar de Deus. Diga comigo, minha família no altar de Deus, amém? Olha para quem está do teu lado e diga isso para ele: sua família no altar de Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 8, versículo 25, Êxodo 8, versículo 25, abra por favor, ou você pode acompanhar aqui no telão. Eu quero ser bem objetivo, em nome de Jesus Cristo. Deus vai me dar graça aqui hoje, porque como eu disse, no final eu quero orar por você e pela sua família, ungir você. Está um surto de virose danado na cidade. Obrigado, Marcos. Virose danado na cidade, está uma loucura isso. Vamos orar para que Deus venha com graça, com favor, proteção sobre nós, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Quem crê aí diz amém. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 8, 25. Diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Vamos ler novamente. Então Faraó mandou acabou de chegar um e-mail aqui dizendo que eu esqueci de mandar o esboço lá para a mídia. Vocês me dão 10 segundos de licença aqui, gente? Se eu não mandar o esboço, eles demoram para colocar os versículos. Oh, Jesus. Aqui é tudo ao vivo, viu, irmão? De vez em quando dá uns... é falha nossa. Espera aí, Lucas, está chegando aí o esboço. Só eu mesmo para fazer um negócio desse, irmão. No meio do culto. Foi. Pronto. Amém. Vamos lá de novo. Êxodo 8, 25. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Amém? Esse texto, com esse contexto, fala do povo de Israel que estava prisioneiro na terra do Egito. E então foi quando Deus levanta Moisés, e através de Moisés Deus começa a enviar algumas pragas. Nesse episódio aqui, nesse texto, era a quarta praga, que era a praga das moscas. Então a Bíblia diz que Faraó, ele chama Moisés e Arão e diz assim: olha, eu vou deixar vocês irem adorar a Deus, mas vocês não precisam sair do Egito. Fica aqui mesmo, adora aqui mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com você e com a sua família hoje, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, nos dê espírito de discernimento e revelação, em nome de Jesus. Quem está comigo ainda diz aleluia. Como eu disse, o texto trata sobre a saída de Israel da terra do Egito. Faraó, vendo que seria difícil manter Israel e Moisés prisioneiros ali muito tempo, ele começa a tentar negociar. Diga comigo assim: Faraó começa a tentar negociar. Porque olha aqui para mim, às vezes a gente espera que Faraó no texto, ele é uma tipificação do diabo. Às vezes a gente espera que o diabo ele vai se opor contra nós, se levantar contra nós, lutar contra nós de forma brava, de forma desleal. Mas deixa eu dizer algo para você. Contra isso nós já sabemos, e nós sempre ficamos esperando o diabo levantar dessa forma. O que nós não esperamos é o diabo se levantar para tentar negociar com a gente. A Bíblia diz aqui que Faraó olha para Moisés e diz: não, eu não vou proibir a adoração, pode adorar, só uma coisa, não precisam sair do Egito, fiquem aqui dentro mesmo, adorem aqui dentro mesmo. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. O diabo sabe daquilo que Deus plantou dentro da sua vida, dentro da sua família, e é por isso que na maioria das vezes ele não se levanta para se opor, mas ele se levanta para tentar negociar. Olha para quem está do outro lado e fala assim: cuidado. Fala aí, vaso, cuidado com as negociações do diabo. O diabo sabe que uma família no altar trará grandes prejuízos para o reino das trevas, e ele tem se levantado para tentar impedir isso. Só que qual que é o problema? Ele não se levanta muitas vezes para se opor de forma brava, como uma guerra, como uma discussão. Não, ele se levanta para tentar negociar. Porque às vezes nós não estamos esperando uma tentativa de negociação do lado do diabo. A gente espera uma tentativa de oposição, de guerra, de luta, mas nunca de negociação.
Quem ainda está comigo aí diz aleluia. Eu quero falar com você bem rapidinho sobre 4 princípios que eu vejo nesse texto e mais alguns para abençoar o teu coração e a sua vida. E o primeiro é: ofereçam sacrifícios a Deus, mas não saiam do Egito. Foi isso que Faraó, que é uma tipificação do diabo, disse: podem adorar a Deus, só faz uma coisa, fiquem aqui dentro, vocês não precisam sair. Nem sempre o diabo vai te desafiar, às vezes ele vai tentar negociar. Faraó, como eu disse, ele tipifica Satanás aqui no contexto, e ao invés de atacar Moisés, de lutar, de prender Moisés, ele tenta negociar. A proposta era: eu deixo você adorar ao seu Deus, não tem problema, Moisés, mas permaneça na condição que você está. E quantas vezes o diabo se levanta contra nós, contra a nossa família, e às vezes a gente fica esperando uma oposição do diabo, uma guerra, mas ele se levanta de forma sutil e vem trazendo propostas para que a gente negocie. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão, olha aqui para mim. Não importa o que aconteça, não negocie com o diabo, não negocie com Satanás, não negocie de forma alguma. Não é porque o diabo não se levantou de forma feroz contra você, não é porque ele está vindo tentando negociar que a gente vai abaixar a guarda. Não negocie com o mundo das trevas. A proposta, como eu disse, era: olha, adore ao Senhor, eu não vou te impedir, mas faça isso dentro do Egito. Mas Deus levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito. Então a ordem de Deus era: Moisés, você vai a Faraó e vai dizer que se ele não liberar, eu vou trazer pragas, eu vou trazer consequência. Faraó, vendo que ele não podia resistir, então ele tenta negociar. Olha aqui para mim, irmão, o diabo sabe que ele não pode resistir você quando você está firmado e posicionado em Deus. Ele sabe que ele não pode resistir você, a sua família, a sua casa, mas ele, sabendo que não pode resistir, ele tenta minar as suas forças, tentando negociar coisas que não podem ser negociadas. Quem está entendendo diz aleluia. Algumas vezes ele vai trabalhar na sua incredulidade. Como eu disse, às vezes a gente espera uma oposição do diabo, a gente espera que ele se levante. É isso que a gente está esperando, mas às vezes ele vai trabalhar sorrateiramente, e ele vem por trás, ele vem como quem vem na surdina, baixado, como um animal prestes a dar o bote. Só que em vez de trazer guerra e perigo e afronta, ele traz uma proposta, uma negociação. Ele traz um aparente cansaço, uma aparente fadiga espiritual. E esses são os perigos que a gente enfrenta, porque, como eu disse, às vezes a gente espera o diabo vir com um tridente na mão e com um rabo, irmão, e com um chifre na cabeça, mas muitas das vezes ele vem com uma proposta mínima para nos fazer esmorecer na fé. É algo mínimo, é algo que parece que não faz diferença. Cuidado com as propostas do diabo. Como eu disse, ele vai trabalhar na incredulidade, trazendo desânimo, cansaço espiritual, apatia, frieza, esgotamento. Quantos de nós não estão cansados, irmão? Quantos de nós, às vezes, poxa vida, pastor, trabalhei o dia todo, estou cansado, não estou conseguindo cumprir meus compromissos com Deus. Isso não é uma exclusividade sua, da sua vida, da sua família. Todo mundo trabalha. Todo mundo está cansado, todo mundo tem seus afazeres. A maioria dos irmãos tem filhos, e quem tem filho, principalmente pequeno, sabe como é que é. É um desgaste, é uma demanda. E é nessas situações da vida que o diabo entra, tentando minar e negociar coisas que não podem ser negociadas. Quando o diabo te ataca, você é o alvo. Mas quando o diabo tenta negociar, o alvo são os nossos filhos. Quando o diabo se levanta e trava uma batalha contra você, o alvo é você. Mas quando o diabo tenta negociar, irmão, trazendo cansaço, fadiga, trazendo cansaço espiritual, o alvo são os nossos filhos. Por quê, pastor? Porque os nossos filhos não vão fazer aquilo que eles nos veem falando. Nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos veem fazendo. Logo, se eu deixo o cansaço, a apatia, o desânimo tomar conta de mim, porque não significa que não temos. Tem dia, irmão, tem dia que a gente vem na igreja de perseverança, sim ou não? Tem dia que você vai em casa, rapaz, eu vou tirar um tempo de oração aqui, não é porque eu estou apaixonado por Jesus, não, irmão. É por perseverança, porque eu estou cansado, porque tem criança, porque tem mulher, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem igreja, porque tem gente, porque tem um monte de coisa. E tem dia que você faz por perseverança. E a grande questão é, quando o diabo se levanta contra nós, o alvo somos nós. Quando ele levanta trazendo negociações, apatia, desânimo,
o alvo é os nossos filhos, porque os nossos filhos estão vendo o nosso comportamento mais do que eles veem aquilo que nós falamos. Nossos filhos enxergam muito mais as nossas ações do que enxergam as nossas palavras. Quem está entendendo aí diz aleluia. O diabo sabe que as nossas ações se refletem com muito mais força sobre os nossos filhos. Se você se posiciona, os céus se abrem sobre você e sobre a sua família. Diga amém. Diga amém. Mas se você se deixa tomar conta pelo desânimo, pelo cansaço, esmorece, são os seus filhos, nossos filhos, que vão pagar essa conta, que vão pagar esse boleto. Não tem como. É algo, irmão, que não tem como ser negociado. Moisés não era um líder perfeito, mas era o líder que Deus levantou para libertar o povo. Hoje você é o Moisés da sua família. Diga glória a Deus. Você é a pessoa que Deus levantou, irmão, para dar um novo destino, um novo rumo para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para a sua descendência. E é óbvio que o diabo não está feliz com isso. E é óbvio que o diabo sabe, irmão, que se ele minar a sua força, ele vai minar a força dos seus filhos, que mina a força dos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Quem está me entendendo diz aleluia. Talvez você não se julgue capaz, não se julgue apto para ser aquele que vai ser o libertador da sua família. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Deus levantou você para ser aquele que vai abrir o caminho para a sua família. Ah não, você vai ter que profetizar isso para alguém. Olha para alguém e fala para essa pessoa: Deus levantou você, vaso, para ser aquele que vai abrir o caminho para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua descendência. Deus escolheu você. Deus chamou você. Por mais que você olhe e não se ache apto, por mais que você olhe e se julgue pequeno, irmão, Deus levantou você. Deus chamou você. Não despreze aquilo que Deus chamou. O diabo quer nos desanimar, porque ele sabe que os nossos filhos não fazem aquilo que dizemos, que falamos, mas fazem aquilo que nos vem fazendo. Um pai desanimado logo será um filho afetado. Eu falei aqui nessa série, o que mais desvia filhos da fé, porque isso é uma incógnita, irmão. Se você pegar para pesquisar, é absurdo. O que mais desvia filho da fé, a gente pensa: é o colégio, pastor, foi para a escola, aí conheceu coisas diferentes. Pastor, foi para a faculdade, aí teve amizade. Deixa eu dizer, irmão, o que mais desvia filho na fé se chama banco de trás do carro. Você sai do culto, aqui você está levantando a mão, adorando a Deus, seus lábios estão adorando a Deus, seu filho está te vendo, lembra, seu filho vê. E aí, irmão, você anda dentro do carro: meu Deus, que culto ruim. Meu Deus, o pastor hoje falando aquele negócio para ficar olhando para o lado. Meu Deus, olha que raiva que me dá. Não, eu estou para sair dessa igreja. Aí a mulher já levanta: eu também, amor, olha, eu não sei mais, mas eu acho. E aí vocês começam: você viu a roupa daquela irmãzinha? Nossa, mas olha, aquela pessoa falou aquilo lá. E aí você começa, e os seus filhos estão no banco de trás olhando. Aí seus filhos olham e falam: mas que negócio que é esse? Agora em pouco estava de mão levantada adorando a Deus, agora está falando mal do ambiente que ele estava. Aí você fala: não, pastor, meu filho não tem cognitividade ainda para poder entender tudo isso. Irmão, tem percepção. Tem percepção. Essa semana passada nós fomos num espetinho aqui embaixo. E aí a Sara está morando com a gente agora. E eu peguei e brinquei com a Sara. Falei: Sara, o pai não vai levar você para a escola de manhã, você vai de um ônibus. Aí a gente brincou ali rindo. Daqui a um pouquinho vem e o José na mesa, comendo espetinho, a gente conversando. Daqui a um pouquinho aparece um ônibus lá assim. Aí o José olha: olha, pai, o ônibus que a Sara vai para a escola. Eu tinha acabado de falar, irmão, brincando. Porque os nossos filhos estão percebendo aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos brincando, aquilo que nós estamos nos movendo. Às vezes a gente acha que o que está desviando os nossos filhos é a faculdade, é a escola, é as amizades. E não é, é aquilo que nós estamos falando quando nós estamos fora desse ambiente. E sobre nós tem uma missão, e a nossa missão, irmãos, a Bíblia diz: ensine o menino no caminho. Ensinar no caminho não é trazer para a igreja, ensinar no caminho é ser a igreja do Senhor Jesus todos os dias. Ensinar no caminho é ser a igreja, é ser a igreja o tempo todo, irmão. Não é trazer para a igreja, não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho. Já falamos disso dentro da série. Você é o Moisés da sua família. Repete isso comigo: eu sou o Moisés da minha família. Deus te levantou para você caminhar na frente, abrir caminho. Não negocie com Faraó.
Faraó faz pelo menos 4 propostas para Moisés. Moisés não recebe nenhuma, não aceita nenhuma. Não negocie com Faraó. Quem está comigo aí diz aleluia. Quando o Faraó percebe que Moisés não aceita a primeira proposta, então ele agora traz a segunda. E a segunda proposta está em Êxodo 8, 28, vai dizer assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades muito longe. Orai também por mim. Olha só que faraózinho bonzinho. Ele fala assim: não, faz o seguinte, então tá bom, já que você não quer adorar aqui no Egito, vamos fazer um combinar assim, Moisés. Moisésão, vem cá, você é meu amigo, Moisés. Não foi criado junto, Moisés. Fica tranquilo, vem cá, Moisés. Então tá bom, vai, pode ir. Vamos fazer o seguinte, vamos combinado. Só não vai muito longe. Vai somente aonde os meus olhos te veem. Não vai tão longe. E faz um favor, Moisés. O que, faraó? Ora por mim. Aquele crente 6 horas, não tem? 6 horas por mim. Ora por mim lá quando você estiver orando ao seu Deus. Segunda coisa, segunda proposta: não ir muito longe significa ser superficial. Quando o faraó está dizendo para Moisés: olha, vocês podem ir, só não vão muito longe. O faraó está dizendo assim: olha, eu quero que vocês não se aprofundem demais. Eu quero que vocês vão até onde os meus olhos alcançam. Eu quero que vocês saiam do Egito, mas não saiam bastante para vocês serem livres. Saiam bastante apenas para vocês dizerem que vocês já não estão mais no Egito, mas vocês ainda não estarão livres. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A liberdade que nós precisamos, ela se encontra na profundidade. Olha para quem está do lado e fala assim: ó, é a profundidade que vai trazer liberdade. Faraó diz: vá, adore a Deus, mas não vá muito longe. Não vá muito longe na oração, não vá muito longe na fé, não vá muito longe no servir, não vá muito longe na adoração, não vá muito longe, Moisés. O diabo sabe que as grandes mudanças acontecem quando não somos superficiais. O diabo sabe que as grandes transformações que precisamos, elas vão acontecer na profundidade, não na superficialidade. É a profundidade que gera grandes transformações. É aquele que pega no arado e não olha para trás. Ele aprofundou, ele decidiu: não, eu não vou olhar para trás. Não, mas está difícil, mas difícil está para todo mundo. Não, mas está complicado, sempre vai estar para todo mundo. Sempre teremos uma boa desculpa. Olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim, igreja. Sempre haverá uma ótima desculpa, sempre. E nós não estamos aqui invalidando a sua desculpa, a sua dor. Sempre teremos boas. A diferença é, e a questão é, ou nós vamos entregar uma desculpa para Deus, ou nós vamos falar assim: Deus, apesar da desculpa, eu me posicionei pela minha família, me posicionei pela minha casa, me posicionei pelo meu casamento, me posicionei pelos meus filhos, pela minha descendência, apesar de qualquer desculpa que eu teria, que seria muito boa. O que eu trago ao Senhor, Deus, é o meu posicionamento diante dessas circunstâncias. O diabo tem medo de crentes profundos. É aquele que se compromete, é aquele que mergulha de cabeça, que busca profundidade, que vai experimentar algo extraordinário. Porque a superficialidade não tem nada de bom para absolutamente ninguém. Olha para quem está do lado e fala assim: precisamos ser profundos, se queremos experimentar um nível de transformação genuína. Porque a superficialidade, irmão, ela causa uma aparente transformação. Parece que mudou, mas a gente só conhece e percebe se mudou realmente diante das circunstâncias da vida. Porque são as adversidades, problemas e tudo que todo mundo passa que vai revelar. Porque a Bíblia diz que as nossas obras, elas são reveladas pelo nível do fogo que nós aguentamos. Então, irmão, é o nível de profundidade que vai dizer que as transformações que Deus fez na minha vida, elas são genuínas e elas são duradouras. Não é algo que só mudou aparentemente. Aí quando vem uma dificuldade, não, aí a gente vê que era tudo igual. Não, irmão, é o nível de profundidade. Por isso, Deus sempre vai nos chamar para um nível mais profundo. Deus sempre vai te chamar para um nível de profundidade. Diga comigo: Deus está me chamando para um nível de profundidade maior. A segunda proposta é a superficialidade. Não importa o que aconteça, igreja, não aceite negociar. Você e a sua casa servirão ao Senhor, mas para isso você não pode negociar. Não pode aceitar a proposta do diabo. Você quer te manter o diabo quer te manter na superficialidade, porque ele sabe que o que Deus tem para você se revelará na profundidade.
O diabo quer te manter lá em cima, irmão, na superficialidade, porque ele sabe, irmão, que é na profundidade que a mudança e transformação genuína começa a acontecer na minha e na sua vida. Seja tão profundo a ponto da frieza não te alcançar, seja tão profundo a ponto do desânimo não te achar, seja tão profundo a ponto de não deixar absolutamente nada abalar você, e abalar o seu relacionamento com Deus, e abalar o seu servir ao próximo. Seja tão profundo a ponto de você dizer para Deus: Deus, a minha profundidade me torna inabalável. Eu me aprofundei a tal ponto, Pai, que a superficialidade já não me interessa mais. As coisas que acontecem já não conseguem mais impedir o meu posicionamento de servir ao Senhor, independente de qualquer circunstância que aconteça. Quem está me entendendo diz aleluia. A terceira proposta, ela está lá em Êxodo 10, 8, e vai dizer assim: então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vão, prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos os nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, para celebrarmos uma festa ao Senhor. Terceira proposta do diabo, de Faraó para Moisés, ele diz assim: ó, vão, mas não levem os seus filhos. Eu vou deixar vocês irem então, vocês querem? Tá bom, a primeira proposta era para vocês ficarem no Egito, vocês não querem. A segunda proposta era vocês saírem, mas não irem muito longe, vocês não querem. Então tá bom, vou deixar vocês irem, mas vão só você e as suas esposas, não levem os filhos de vocês. E aqui o mundo das trevas se revela de uma forma claríssima, embora é mundo das trevas, mas ele já está agindo na luz faz tempo. Vocês podem ir, vocês podem ser excelentes adoradores, vocês podem ser pessoas que servem a Deus de todo o coração, vocês podem, mas o filho de vocês ficam. E nós vemos, quando eu falo que a gente não está falando da igreja aqui local, a gente vê isso na igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Às vezes os pais são fervorosos e os pais vão para a igreja, mas os filhos ficam em casa. Os filhos ficam, sei lá, jogando bola na rua, brincando com um coleguinha, vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa. E é como se o diabo estivesse falando: não, vocês até podem ir, porque eu já não tenho mais acesso a vocês, mas a próxima geração de vocês, os filhos de vocês, a descendência de vocês, eu não permito que eles saiam do Egito. Quem está conseguindo entender diz aleluia. Existem pais que vão à igreja e deixam seus filhos em casa. Existem alguns pais que se tornam crentes, interessantes até, crentes fervorosos, mas os filhos já estão indiferentes à palavra de Deus. Faraó diz a Moisés: vocês podem ir, mas os filhos de vocês vão permanecer escravos aqui no Egito. Nossos filhos representam a nossa geração, a nossa descendência. Os filhos são flechas que Deus nos deu. Eu não tenho compromisso com aquilo que os meus pais fizeram, avós fizeram, bisavós fizeram, mas uma coisa eu sei, irmão: ninguém vai me impedir de fazer e de levar meus filhos a servirem ao Senhor. Ninguém vai me impedir de fazer os meus filhos entenderem qual é o caminho, de caminhar do caminho com os meus filhos, independente do que os meus avós, bisavós e pais fizeram. Eu entendi a minha missão, eu entendi o meu posicionamento. Sou eu que tenho que pegar na mão dos meus filhos e mostrar para eles qual é o caminho que se deve andar. Isso ninguém vai fazer por mim, isso ninguém pode fazer por mim, isso ninguém pode fazer por você ou pelos seus filhos. Isso é uma missão minha e sua como pais. Quem está entendendo isso diz aleluia. Você e seus filhos servirão ao Senhor, diga amém. Sua casa será bendita do Senhor, sua casa será casa de sacerdotes, seus filhos serão adoradores. Você olhará para os seus filhos e verá que neles há uma unção ainda maior do que a sua. Seus filhos irão muito mais longe do que você. Quem crê nisso e recebe isso, diz aleluia. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Nós estamos posicionados, estamos alinhados, porque nós entendemos que nós precisamos passar um legado para a próxima geração, precisamos passar um cajado para a próxima geração. Talvez você olhe e fale: pastor, mas eu já conheço Deus, eu já tô cheio de Deus, eu tenho muito entendimento. Sim, eu até entendo,
Mas deixa eu te dizer um negócio, irmão. É a nossa forma de caminhar, a nossa conduta, que vai mostrar para os nossos filhos a seriedade que a gente leva com o Deus que nós servimos. É a maneira como nós caminhamos o caminho com eles. Mostrar o caminho é fácil, qualquer um pode fazer. Mas caminhar no caminho, isso somente os pais podem fazer. E somente eu e você que somos pais podemos e devemos fazer. Quem está entendendo diz aleluia. A terceira proposta de Faraó para Moisés era: vocês podem ir, mas o filho de vocês ficam. E aqui, irmão, nós como pais precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque é o que o diabo continua tentando fazer ainda nos dias de hoje. E às vezes, como eu disse, a gente se preocupa de deixar nossos filhos sair para a rua, mas às vezes a gente não consegue ter o controle total daquilo que acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente não tem controle ou acesso àquilo que os nossos filhos estão vendo na televisão, não tem controle ou acesso àquilo que os nossos filhos estão fazendo no celular. E como eu disse antigamente, irmão, uma criança para poder fazer alguma coisa tinha que sair para fora. As brincadeiras eram fora, tudo era fora. Saía, a mãe ficava preocupada: meu Deus, cadê esses meninos que não voltam? Hoje em dia, irmão, a criança está dentro do quarto, trancada, no conforto da sua casa, na aparente segurança da nossa casa, mas ela está vagando em algum lugar que nós nem sabemos aonde. Ou nós nos posicionamos como pais e assumimos o posicionamento de alguém que entendeu que o meu filho é minha responsabilidade, e é minha responsabilidade não apenas no dever que eu tenho de sustentá-lo, mas é também a minha responsabilidade no dever que eu tenho de orientá-lo, de direcioná-lo, de amá-lo. É também a minha responsabilidade no sentido de prover para o meu filho tudo aquilo que ele precisa, não apenas a comida e a roupa que ele veste, mas prover absolutamente tudo aquilo que ele precisa. Isso é uma responsabilidade que está sobre nós, e infelizmente nós vemos, é cada absurdo que a gente vê, irmão. Esse dia eu estava até comentando, saiu, vocês devem ter visto, todo mundo tem redes sociais hoje, deve ter visto de alguma forma. Saiu uma notícia, uma reportagem de uma adolescente que ficou grávida de 13 anos, no colégio. Não sei se vocês chegaram de ver isso, fazendo roleta russa. Quem viu essa reportagem? Roleta russa. Mas o que você entende de roleta russa? Não é quando a pessoa pega uma arma, põe uma bala, gira e tenta tirar. É assim ou não? Isso é a roleta russa. Mas a roleta russa deles era diferente. Os meninos vinham, tiravam a roupa, e eu preciso falar para você claramente para você entender sobre o que é. E as meninas iam passando de um a um. Essa era a roleta russa deles. E a menina ficou grávida, o conselho tutelar entrou no negócio, virou uma bagunça. Para você ver, irmão, o nível do negócio. E aí nós vamos saber disso, a gente vai ficar criando nossos filhos numa bolha, achando que não vai acontecer comigo. Não, na minha casa, minha casa é protegida pelo Senhor. Nossa casa é protegida pelo Senhor com toda a convicção, irmão. Mas Deus usa pessoas, Deus vai usar você pai, vai usar você mãe. Deus vai nos usar para nos levantar, para nós nos levantarmos como guerreiros pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos filhos. Não é tempo de omissão, é tempo de posicionamento. Pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Porque o diabo não está brincando, irmão, de ser diabo. O mundo não está brincando, irmão. E eu costumo falar aqui que o mundo que os nossos filhos vão encontrar daqui a alguns anos é completamente diferente do mundo que nós vemos hoje. Mas você está vendo como é que o mundo está hoje? Porque se isso aqui acontecesse daqui uns 15 anos, eu até falava, não, daqui 15 anos a coisa vai estar feia. Irmão, está acontecendo hoje. Hoje, vi uma outra reportagem, uma adolescente de 12 anos que morreu fazendo um desafio na internet de inspirar, como é que chama? Aerosol, de negócio desodorante. Eles falam para a pessoa colocar e suga lá até onde der. Caiu, morreu. Aí, acho que eu entendo a dor do pai, é óbvio que eu entendo, eu sou pai. Mas aí eu vi lá uma reportagem depois, o pai decide processar a marca de desodorante. Eu falei, não. Falei, não, banana, covarde, frouxo da bexiga. Processar a marca de desodorante? O Ministério Público tinha que processar um pai desse. Dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Como que isso está acontecendo e você não está vendo? Como que esse tipo de coisa está entrando dentro da nossa casa e a gente está fingindo que não está vendo? Não, pastor, eu confio no meu filho. Eu não confio, irmão. Eu acredito nos meus filhos. Confiar de jeito nenhum. Não tem idade ainda para eles terem confiança.
Eu acredito nele, se acredito, estou vendo você, acredito em você, papai acredita. Confiar, não, de jeito nenhum, dá aqui o celular, deixa eu ver o que está fazendo, deixa eu ver com quem está falando, deixa eu ver para quem está mandando mensagem, deixa eu ver o que está fazendo no celular, deixa eu ver. Né, filha? Te amo, viu? Como eu falei, a Sara veio morar para cá tem uns 40 dias. Quando a Sara chegou, perguntei para a mãe dela, falei assim, nós vamos levar ela, tal. Falei assim, qual que é a senha do celular dela, para mim depois pegar o celular para me dar uma olhada. Ela falou, não, eu não tenho a senha do celular dela. Eu falei, hã? Ela não tem a senha do celular dela. Eu falei, mas como assim você não tem a senha do celular dela? Não, eu não tenho, ela não me dá a senha. Eu falei, entendi. Aí eu fico com medo de pegar ela e ficar brava. Entendi. Eu não, deixa comigo que eu resolvo isso aí. Não, pelo amor de Deus, toma cuidado. Não, calma. Confia. Pode ficar tranquilo que eu tenho jeito. Cheguei em casa, bem tranquilo. Esperei uns 2 dias. Falei, filha, sentei. Falei, pai, que preciso falar com você, minha princesa. Senta aqui. Falei, pega aqui o celular do pai. Aí ela pegou. Falei, digita aí, 0000. Ela, toque. Falei, destravou? Ela falou, destravou. Falei, viu que legal? Falei, destravou. Falei, essa é a senha do celular do pai. Falei, ó, a senha do celular da Natália é tal. Falei, a gente só põe senha por causa das crianças, porque às vezes a gente está, como eles pegam o celular às vezes eles destravam ali, e às vezes está mandando mensagem, a gente não sabe quem é. Falei, então por isso que a gente põe senha. Falei, mas a gente não tem esse negócio de ter senha no celular. Falei, então você viu a senha do celular do pai? Aí eu peguei o celular dela e falei assim, qual que é a senha do seu? Ela, falei, qual que é a senha, filha? Falei, vamos estabelecer um relacionamento que nós dois, né? Ela passou assim, falei, então tá bom, seu celular está confiscado. Falei, o pai é bem corrido, falei, então vai demorar para o pai ver tudo. Falei, daqui uns 3 dias, talvez eu te devolva o celular. Porque, irmão, ou a gente decide ser pai e mãe de verdade. Porque ter filho é fácil demais, irmão, sim ou não? Fazer então é uma maravilha. Mas ter filho é fácil demais. Educar. Eu brinco com a pastora, irmão, se fosse só fazer, irmão, nós tínhamos 10 meninos desses, porque os bichinhos bonitos, sim ou não? Fazia até para dar para os outros, assim, tão bonitinho que é, para poder procriar. Mas, a parte ruim do negócio, irmão, é educar. E não vem romantizar que, não, pastor, que é uma... Não é, irmão. Tem dia que dá vontade de pegar e tacar na parede. Vamos ficar de hipocrisia agora? Dá vontade. Lógico que você não faz. Por quê, irmão? Porque você tem que falar 10 vezes a mesma coisa. E você tem que manter a calma. Você não pode estressar porque é criança. Educar dá trabalho. E é muito mais fácil você entregar um celular na mão da criança e deixar ela fazer o que ela quer. Claro que é. Mas o boleto disso vai chegar. E quando chegar você não vai gostar. Quando a Bíblia diz que filhos são como flecha, irmão, está dizendo que o guerreiro sou eu e você. E que espécie de guerreiro meia boca é essa que eu e você estamos sendo? Deixa eu passar para o próximo tópico. Vamos lá. Bora. Quem está comigo ainda diz amém. Primeira proposta de Faraó, que é uma representação do diabo. Ele diz, adore a Deus, aqui no Egito mesmo. Moisés disse, não. Segunda proposta é, eu deixo vocês irem, mas não vão tão longe. Qual era a proposta? Superficialidade. Moisés diz, de jeito nenhum, não aceito. Terceira proposta, ele diz, olha, podem ir, mas não levem seus filhos. Moisés disse, não. É aí então que ele lança a quarta proposta. E eu considero que, infelizmente, a gente até cuida das 3 primeiras propostas, mas infelizmente a quarta proposta, às vezes a gente acaba caindo nela. Êxodo 10, 24. Êxodo 10, 24. Deixa eu acelerar aqui porque eu quero orar por você. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. A quarta e última proposta de Faraó para Moisés eram, vão, mas não tenham uma vida de oferta ao Senhor. Naquele tempo, os animais, as ovelhas, os bois, os cabritos, eles eram usados como sacrifício ao Senhor.
Faraó está dizendo: eu vou deixar você ir, eu vou deixar você levar seus filhos, eu vou deixar você levar as suas esposas, mas eu não vou permitir que você tenha uma vida de devoção ao Senhor na área financeira. Eu vou deixar você sair do Egito, mas tem uma área que eu ainda vou deixar aprisionada dentro do Egito, que é a sua área financeira. Faraó estava dizendo: vão adorar, vocês podem ir, levem seus filhos e esposa, mas eu não permito que vocês ofertem ao Senhor. Hoje muitas desculpas para não levantarmos um altar ao Senhor nessa área da nossa família. São tantas desculpas, né? Pastor, é tanta coisa, pastor, olha, é tão corrido, as coisas hoje estão tão caras, é tudo tão, né? E as estatísticas, presta atenção, as estatísticas dizem que apenas 40%, quantos por cento? 40% das pessoas que se dizem cristãs são de fato fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente tem um entendimento que dizimar e ofertar é apenas dar dinheiro na igreja, está tudo certo, porque afinal de contas é só dar dinheiro na igreja. Mas quando nós temos a ideia correta e a visão correta de que ofertar e dizimar é na verdade um altar levantado nas minhas finanças ao Senhor, então alguma coisa de errado não está certo. Porque eu saio do Egito, eu trago a minha esposa, eu trago os meus filhos, mas ainda existe uma parte que está aprisionada dentro do Egito, que são as nossas finanças. Quando o faraó diz: olha, você não vai levar os bois e as ovelhas, é óbvio que Moisés diz: não, ou nós vamos todos juntos, ou não vai ninguém. Porque Moisés sabia da importância de se ofertar ao Senhor. Moisés sabia da importância de se levantar um altar na área financeira. Por quê, pastor? Presta atenção, nós estamos falando isso a série toda. Nossos filhos não vão fazer aquilo que eles nos vêm falando. Nossos filhos vão fazer aquilo que eles nos vêm fazendo. E quando eu não tenho um comprometimento com Deus nessa área, o que eu estou dizendo para os meus filhos? Todas as áreas são importantes, mas a área financeira não é importante. É como se nós estivéssemos dizendo: olha, Deus governa todas as áreas da nossa vida, mas na área financeira quem governa é Mamon, porque a Bíblia diz que o Deus da riqueza é Mamon. É como se nós estivéssemos dizendo para os nossos filhos: todas as áreas é importante nós adorarmos a Deus, mas na área financeira não é importante nós termos uma dedicação e uma devoção ao Senhor. Olha aqui para mim, irmãos, todas as áreas são importantes. Deus quer governar todas as áreas da nossa vida. Deus quer governar todas as áreas da sua vida. Deus quer governar, porque obediência é também um ato de adoração ao Senhor. Me ajuda a pregar e olha para esse irmão e fala assim: obediência é um ato de adoração ao Senhor. Então quando eu obedeço a Deus também nessa área financeira, primeiro, eu estou crendo que Deus é o meu provedor. Segundo, eu estou levantando um altar de adoração dentro das minhas finanças. E sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente, olha aqui para mim, às vezes a gente se entrega a Deus de forma parcial. Não, nessa área aqui eu adoro a Deus, com os meus filhos eu adoro a Deus, né? No meu casamento eu adoro a Deus, aqui eu adoro a Deus. Na área financeira, não, na área financeira não é importante. Sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós não confiamos em Deus naquela área para Ele ser o nosso Senhor e nosso provedor. Eu tenho uma alegria tão grande, irmão, porque aqui na igreja nós não temos nome nem envelope. Eu já falei isso algumas vezes aqui, não canso de falar, não temos. Porque eu já falei aqui por várias e várias vezes, irmão, eu não tenho como saber quem é dizimista e quem não é. E nós fizemos isso de propósito desde o começo, porque não é o meu dever fiscalizar a sua vida. Imagina, irmão, tem irmão aqui que já congregou em igreja que se ele faltasse no domingo, na segunda-feira de manhã, 8 horas da manhã, era 8 horas ou 7 horas, Luciano? Era cedo, né? Primeiro horário. O pastor ia na casa, irmão. Faltou no domingo, do dia cedo, passou na casa. Ô, Luciano. Ô, pastor, bom. Você faltou com o Tom? Já faltei. O senhor veio ver como é que eu estou? Não, eu vim buscar o dízimo que você não levou ontem. Desse jeito. E eu entendo, irmão, que Deus não nos colocou para fiscalizar a sua vida. Deus me colocou para instruir a sua vida, ensinar a sua vida. E eu falo daquilo que a Bíblia está dizendo. Eu estou replicando para você aquilo que é uma verdade. Eu louvo a Deus, irmão, porque lá na nossa casa, eu, minha esposa, meus filhos, nós somos fiéis ao Senhor. Posso dizer isso para você, não com orgulho, mas posso dizer isso para você como um testemunho, que eu e a minha casa servimos ao Senhor em todas as áreas que Deus exige que nós o servamos.
porque não tem como eu servir a Deus de forma paralela. Sabe o que acontece, irmão? Eu estou servindo a Deus em outras áreas, mas na área financeira tem um culto, um altar levantado a Mamon. Aí as coisas lá na frente não dá certo em outras áreas. A gente fala, meu Deus, por quê? Por que meu casamento é tão difícil? Por que os meus filhos estão assim? Por que disso? Por que daquilo? Tem um altar de adoração a Mamon dentro da sua casa na área financeira, e você não toma providência de derrubar. E outra coisa, seus filhos estão enxergando isso, seus filhos estão vendo isso. Como eu disse, irmão, a gente precisa tratar as coisas como elas realmente são. E eu fico muito feliz porque a gente não tem nome no negócio, a gente não consegue saber quem dizima e quem não dizima. E é por isso que eu posso subir aqui, irmão, e falar para você de coração aberto a verdade. Falar em amor a você, mas falar a verdade para você. Quando nós não derrubamos os altares de Mamon da nossa vida, a nossa descendência vai pagar um alto preço por isso. Porque existe uma área da nossa vida que Deus ainda não governa. Existe uma área da nossa vida onde Deus não é o centro. E deixa eu te dizer, irmão, Deus quer ser o centro em todas as áreas da sua vida. Me ajuda aí, olha para esse irmão do lado e fala assim: Deus quer ser o centro em todas as áreas da sua vida. Uma família no altar não é apenas sobre vir à igreja. Uma família no altar é eu fechar as brechas e legalidades que o diabo pode ter sobre os meus. Eu não vou deixar. Nós estamos lendo a Bíblia, passamos agora por 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, conta a história dos reis. Irmão, é uma tristeza tão grande, porque aí Deus levanta um novo rei, e aí esse novo rei vem e derruba os altares, os postes de Azerá, derruba os altares de Mamon, derruba os altares de Moloque. Aí quando chega no final da vida desse rei, a Bíblia diz que, mas esse rei não fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor, e a sua descendência continuou adorando a outros deuses. Quando foi ver, irmão, ele derrubou alguns altares, mas não derrubou todos. Olha aqui para mim, irmão, ou nós saímos do Egito e derrubamos todos os altares, ou então nós vivemos uma vida parcial, onde Deus governa a minha vida parcialmente. E deixa eu te dizer, irmão, aonde tiver um altar, seja qual for a área da nossa vida, aquela pessoa, aquele espírito que é responsável por aquele altar, ele vem receber aquilo que está sendo ofertado. Às vezes a gente se preocupa com o casamento, se preocupa com os filhos, como eu disse. Mas Moisés aqui olha e diz para Faraó: nós não vamos deixar rebanho nenhum, não vamos deixar ovelha, não vamos deixar cabra, não vamos deixar nada. Nós vamos sair a nossa família, nossos filhos, nossas esposas e principalmente os nossos rebanhos, porque tudo que nós temos é um altar de adoração a Deus. Porque ou Deus, Ele é um altar de adoração a Ele, nós levantamos um altar de adoração a Ele em todas as áreas da nossa vida, ou então, irmão, nós estamos vivendo uma vida parcial diante de Deus. E se nós estamos falando de família, eu preciso falar com você disso. Sabe por quê? Porque a nossa descendência, quando nós somos fiéis a Deus, a nossa descendência, eles vão pegar caminho aberto sobre eles. Mas quando nós também não somos, a nossa descendência vai pegar caminho fechado. Quando a gente diz que os nossos filhos vão muito além do que nós, você pai, você mãe, muitas pessoas aqui, a gente teve uma mudança de geração tão grande, né? De prosperidade de alguns anos atrás para cá. Mas a maioria de nós aqui viemos de famílias muito humildes, sim ou não? Quem veio de família muito humilde, levanta a mão, chacoalha assim. E aí você vai, trabalha um pouco, rompe na vida, né? Dá um gás e tal. Foi difícil ou não foi? Sim ou não? Romper para poder comprar um carrinho, para poder comprar uma casa, né? E aí a gente fala assim: nossos filhos vão ir além daquilo que nós fomos. Eu acredito nisso. Mas, irmão, presta atenção. Quando nós somos fiéis a Deus, nossos filhos vão desfrutar de um caminho aberto na área financeira. Nossos filhos vão começar de onde nós paramos. Mas é um engano a gente achar que os nossos filhos vão continuar da onde nós paramos, entre um lugar que nós nem começamos a caminhar. Porque às vezes na área financeira a gente nem se posicionou ainda para poder ser fiel a Deus. A gente nem acredita em Deus ainda na área financeira. A gente acredita em Deus em todas as áreas. Mas quando chega na área financeira, irmão, a gente sempre arruma um jeito, sempre tem uma desculpa. Deixa eu te dizer um negócio, irmão, com todo amor e carinho. Não estou aqui para falar, para dar direto para ninguém. Como eu disse, eu nem sei como é que funciona isso aqui, de quem faz e de quem não faz. Eu só sei de uma coisa, irmão: a palavra de Deus é a verdade absoluta da nossa vida. Ou ela é a verdade, é o centro de tudo aquilo que somos e fazemos. Ou então, irmão, ainda vai permanecer alguns altares, que lá na frente vai chegar contas
altíssimas para a nossa geração pagar por causa disso. Que nós nos posicionemos como pais e mães para servir a Deus, mas para servir com integridade, com verdade ao Senhor. Quem está me entendendo diz aleluia. E eu encerro essa série falando uma frase de um pastor, o pastor Neto, que veio aqui. Ele diz assim: a fidelidade de um homem é a colheita da sua geração. A fidelidade de um homem a Deus vai ser a colheita da sua descendência. A colheita da sua descendência, da minha descendência, vai ser a fidelidade que nós expressamos ao Senhor. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena nós restaurarmos os altares, com certeza. Mas precisamos ser justos e levantar e restaurar todos os altares que foi derrubado na nossa vida. Não vamos deixar nada no Egito, em nome de Jesus. Não vamos deixar, não vamos nem sequer adorar no Egito. Também não vamos deixar nossos filhos no Egito. Não vamos tão somente deixar nossos rebanhos lá. Não, tudo que nós temos é para servir ao Senhor. Tudo que nós temos é uma resposta do favor de Deus sobre a nossa vida. Então, irmão, nós nos movemos em gratidão ao Senhor, porque sabemos que Deus é poderoso e é fiel. E Deus nunca vai pedir, irmão, algo para tirar aquilo que temos. Como eu disse, a obediência, ela é uma adoração genuína ao Senhor. Quando Deus manda você fazer uma coisa, e mesmo sem entender você faz, mesmo sem, você fala, mas não está batendo aqui a conta, pastor. Mas você fala, eu vou obedecer a Deus da mesma maneira. A obediência é um alto sacrifício que nós fazemos e entregamos ao Senhor. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Eu vou orar pela... As crianças estão vindo ainda, eu vou orar pelas ofertas, daí nós já oramos pelas... Por favor, coloca para mim os gasofilaços, nós vamos fazer a oferta e logo depois nós vamos orar pelas famílias. Amém? Há algum tempo na nossa casa nós decidimos levantar todos os altares, irmãos. Todos os altares. E o altar da finança foi um altar que nós decidimos levantar. E nós decidimos levantar esse altar para nunca mais cair. Porque Deus também precisa ser o centro da nossa finança. Deus também precisa ser o centro. Eu não posso deixar as minhas finanças no Egito na hora de adorar a Deus, irmão. Não, irmão, as minhas finanças, elas precisam me acompanhar no meu ato de adoração e de devoção ao Senhor. Deus quer o nosso coração por inteiro. Deus não quer você pela metade. Deus não quer você por pedaços. Deus quer que eu e você façamos prova dele. A Bíblia diz assim, ó: fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela dos céus. Deus sabe que uma família posicionada em todas as áreas, com todos os altares levantados, irmão, é uma família que vai trazer grandes problemas para o inferno. Uma família posicionada com todos os altares levantados é uma família que vai trazer ruínas para o diabo. E é por isso que ele vai permitindo você, não, leva isso, mas deixa isso, leva isso, mas deixa aquilo. Por último, ele diz, olha, pode levar filhos e esposa, mas os rebanhos ficam. Nós precisamos de homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres maduros, responsáveis, que digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu digo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não se trata de eu ir para a igreja e levantar a mão no domingo. Significa de fato que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor com toda a intensidade, com toda a totalidade que Deus espera de nós. Que isso esteja sobre nós, que essa unção seja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a sua bênção sobre cada família, sobre cada vida. Pai, eu quero declarar a sua graça e o teu favor. Pai, que nós possamos entender que nós devemos restaurar e levantar todos os altares da nossa vida. Que não fique absolutamente nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na nossa vida, Pai. Que o diabo não tenha nenhum tipo de legalidade para poder acessar a nossa descendência, acessar os nossos filhos, acessar nosso casamento. Pai, que nós possamos fechar literalmente todas as brechas e levantar todos os altares que haviam sido derrubados. Que o teu nome seja estabelecido, Pai, em cima de cada altar que nós iremos levantar. E que o altar da finança seja restaurado na vida do teu povo. Que o altar da finança seja restaurado sobre cada família. Pai, que o altar da finança e da provisão seja restaurado sobre cada casa. E
que nós possamos experimentar e viver o favor extraordinário do Senhor em todas as áreas, inclusive na área financeira, sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Se você entende isso, diz aleluia, diga glória a Deus, aplauda Jesus bem forte, aleluia, aleluia. Quero convidar os pastores à frente rapidinho. Quero que vocês façam uma oração hoje bem rápida, bem objetiva, amém? Esse é o nosso momento de generosidade, por favor, pegue seu dízimo, a sua oferta, venha à frente ofertar ao Senhor. Logo depois nós iremos orar por todas as famílias. Por favor, não vá embora, o culto ainda não terminou. Nós queremos orar, consagrar e abençoar todas as famílias, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vem com gratidão, expressando a sua honra, a sua devoção ao Deus que você serve, em nome de Jesus. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Meu rei, minha canção. Aleluia. Glória a Deus.
Esqueci de avisar, irmãos. Tem um QR Code aí atrás da cadeira agora, mas vocês devem ter visto aí. Amém? A gente colocou aí para facilitar. Que nós possamos entender que todas as áreas da nossa vida, nós devemos levantar um altar ao Senhor. Nenhuma área pode ficar de fora. A área que fica de fora, o diabo tem acesso. Porque o reino das trevas não tem neutralidade. Ou Deus governa, ou o reino da luz governa, ou o reino das trevas governa. Não tem como. Não existe neutralidade. O mundo espiritual sempre vai ter uma ocupação. Ou Deus ocupa, ou o diabo ocupa. Por isso que nós precisamos levantar um altar de adoração em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós queremos orar por você.